Agora, na perspectiva de uma corretiva planejada, a gente vai observar que não mais o equipamento que vai comandar a minha equipe de manutenção, né? É muito comum aqui algumas pessoas perguntarem: professor, eu nunca ouvi falar sobre corretiva planejada, corretiva não planejada. Para mim, corretiva é tudo corretiva. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho a diferença entre as duas, né? Lembrando que a corretiva planejada, ela advém de outros tipos de manutenção, né? Como a preditiva e a detectiva, que vão originar posteriormente uma corretiva planejada. Lembrando, o processo de corretiva é um processo de troca, né? Um processo de substituição. Mas esse processo de troca e substituição, ele pode ser feito através de um planejamento, através de uma observação, ou pode ser feito de forma randômica, né? Aleatoriamente, depois de uma quebra. Então, se for essa situação, que foi feita randomicamente depois de uma quebra, é uma corretiva não planejada. Mas se foi feita uma observação, se foi feita aferições, se eu conheço o potencial da minha máquina, né, do meu equipamento em questão, e aí eu opto por deixar ele funcionar, né, para depois eu ter a troca, aí é uma corretiva planejada, né? Então, a definição da corretiva planejada é a correção do desempenho menor que o esperado ou da falha, por decisão gerencial, isto é, pela atuação em função de acompanhamento preditivo, detectivo de inspeção ou pela decisão de operar até a falha. Então, foram aspectos que a gente já abordou, né? Uma decisão gerencial, às vezes, não vale a pena parar naquele determinado intervalo de tempo, porque está tendo uma entrega possível para algum cliente, está tendo que bater uma meta de produção, está tendo que fechar uma quantidade de um produto exclusivo para um determinado cliente, enfim, existem várias possibilidades de decisão gerencial que optam por dar continuidade à operação e só posteriormente realizar a troca, né? E aí a gente sabe também que um trabalho planejado é mais barato, rápido, seguro e de melhor qualidade que um não planejado, obviamente, né? Foi alguns aspectos que a gente já comentou aqui. Eu tenho tempo de verificar todo o equipamento necessário para realizar a troca, disponibilizar a quantidade de homem-horas, verificar se eu tenho sobressalente, trabalhar com uma estratégia pré-definida, já verificar qual parte que eu vou ter que fazer a minha interrupção de passagem de fluxo, né? Enfim, isolamento de área, verificar se precisa de andaime, se não precisa, enfim, toda uma logística pré-determinada para estar realizando a troca, né? Então, eu me planejo muito melhor para estar pensando na minha ação que eu quero desenvolver. Né, função da qualidade da informação fornecida pelo monitoramento do equipamento, né? Então a gente já também trabalhou essa perspectiva, né? Eu tenho informações, então, por exemplo, eu consigo ver a vibração daquele equipamento e observo que ele está vibrando de forma muito acentuada, né? Essa vibração passou de um número tá muito significativo, ou então através de uma inspeção eu percebo que o ruído assim está estridente, ou seja, significa que alguma coisa naquela máquina ali não está funcionando de uma maneira mais adequada, né? Eu percebo que a temperatura do equipamento está excessiva, provavelmente proveniente de um atrito, né, de uma falta de lubrificação, enfim, são várias possibilidades que tem que eu possa acompanhar o equipamento e depois preferir para uma troca, né? Então, mesmo quando a decisão é deixar operar até falhar, pode-se fazer o planejamento do serviço, sim, obviamente, como a gente já comentou até esse momento. Então, quanto maiores forem as implicações da falha na segurança pessoal e operacional, nos custos, nos compromissos da íntegra da produção, maiores serão as demandas por essa prática planejada, né? Obviamente, né? Se eu tenho principalmente uma questão de segurança, eu vou trabalhar com essa troca. Esse equipamento aqui, se ele ocasionar a quebra, não vai ter problema nenhum, nem para o meio ambiente, não vai ter nenhum tipo de vazamento, nem para segurança, não tem ninguém operando ele aqui, enfim. Então é possível, né? É viável, é comum que exista uma decisão gerencial por deixar
uma janela de manutenção mais favorável para estar realizando aquela troca, né? Porque isso acontece também em vários momentos da empresa. Nós temos várias possibilidades de janela de manutenção. O que é isso, né? Se eu trabalho em uma empresa onde eu tenho uma linha produtiva e por algum fator a produção anterior teve uma parada, teve uma quebra, né, que vai significar naturalmente que eu tenho uma janela de manutenção. O que significa isso? Onde eu posso realizar manutenção e não vou estar atrapalhando o meu processo de produção. Na verdade, o processo de produção já foi atrapalhado, né, já está sofrendo consequências de uma outra quebra que não tem a ver com minha área. Então eu percebo esse interstício de tempo e ataco, por exemplo, as minhas possibilidades, né? Então isso acontece demais, aproveitar as janelas de manutenções que são oferecidas em determinados momentos da minha produção. A adoção de uma política de manutenção corretiva planejada pode advir de vários fatores, né? Então eu tenho a possibilidade de compatibilizar a necessidade da intervenção com os interesses da produção, né? Acabei de falar exatamente sobre isso, os aspectos relacionados com a segurança, né? As falhas não oferecem risco para o pessoal ou a instalação, melhor planejamento de serviços, garantia da existência de sobressalentes, equipamentos e ferramental, existência de recurso humano, como tecnologia necessária e quantidade suficiente, até mesmo externos à organização, né? Porque algumas vezes os serviços são terceirizados, né? São equipes terceirizadas que desempenham aquela função específica, ou você vai precisar também acoplar uma mão de obra mais especializada em um determinado momento, ou trabalhar com uma parte de sinergia dentro da empresa, que é o deslocamento de funcionários de uma área para outra, né? Então tudo isso você tem condições de fazer anteriormente, né? Então todos esses conjuntos aqui a gente já vem destrinchando ao longo das falas, que são características que proporcionam uma corretiva planejada. Bem, aqui agora é um gráfico, né, que eu venho trazendo sobre corretiva planejada, e aí a gente observa um pouquinho diferente, algumas características um pouco diferentes daquela não planejada, né? Então observe aqui, ó, que nesse gráfico aqui, ó, eu tenho indicadores, né, que eu tenho alguns índices que aqui mostram o funcionamento desse equipamento. E aqui, se eu for observar, a gente não tem aqui nem as coordenadas nem as abscissas, mas eu posso observar aqui claramente, ó, que aqui eu tenho vários picos, né, de alguma medida que eu estou aferindo, né? Então aqui pode ser, por exemplo, uma vibração, uma temperatura, né? E eu observo aqui, ó, que quando eu chego nesse intervalo de temperatura, vamos supor aqui, ó, observo que ele está muito alto, né? Então aqui provavelmente já vem indicando uma necessidade de troca. E aqui observe que as coisas acontecem em paralelo, né? Da seguinte maneira: meu equipamento está funcionando, né? Nesse período aqui ele está funcionando sem nenhum problema, tem uma necessidade de intervenção, né? Observe os parâmetros aqui também que estão dentro da escala previamente estabelecida. Aí aqui eu percebo que ele começa a perder um pouco de desempenho, né? E aí consequentemente a gente já consegue associar aqui, ó, um parâmetro que está oscilando um pouco mais, né? E em um determinado momento vai se decidir pela troca, né? Aí aqui observe que eu tenho uma reunião para planejar a correção, né? Então um determinado momento que acontece antes da troca, né? E aí quando acontece realmente a falha, né, nesse interstício aqui, eu já tive uma reunião anterior planejando, né? Já sei o que eu devo fazer, eu trabalho com a correção do problema, né, nesse intervalo de tempo, e depois ele volta a funcionar na sua totalidade, né? Então a gente observa aqui que esse é sim um gráfico de uma corretiva planejada, né? Principalmente quando eu alio aqui indicadores, né, que eu estou sempre monitorando, tá? Então eu posso monitorar através de uma manutenção preditiva, né?
novamente, com o intuito de predizer, sempre ligado à utilização de equipamentos para aferir algum parâmetro, e também através da minha inspeção, como eu falei, ver o nível de ruído, ver o número de sujeira, percebe que a temperatura naquele local está excessiva, enfim. Então, o conjunto dessas duas manutenções, né, me dá a condição da minha área, me dá a condição do meu equipamento, para depois sim eu optar por uma intervenção que é a troca.